Meus irmãos, minhas irmãs, na noite de hoje, o convite da jornada espírita é de dividirmos a reflexão sobre a grande cura espiritual que o Cristo fez durante a sua passagem física na Terra. Muitas vezes a gente, quando fala de curas espirituais e de mudanças, a gente sempre pensa no cego, no coxo, no que tinha lepra, como se assim está escrito, mas a gente já pode atualizar para a hanseníase, doença hoje extremamente fácil de ser controlada, de ser diagnosticada, mas que à época era grande tormenta e chaga social. Mas esquecemos de que, de fato, tudo que o Cristo estava chamando era para algo um pouco maior, que era o processo de construção do reino dos céus. Aí todo mundo diz assim, todo aquele que é cristão fala do reino dos céus. Mas o que seria isso? É o exemplo que ela, Maria Madalena, da cidade de Magdala, faz. O convite hoje, para os nossos amigos que ali estão em pé como eu, aqui vamos ficar dividindo hoje dessa maneira, mas para os que estão nos acompanhando pela internet, para os que estão aqui, é que a gente aproveite o tempo de hoje para nos sentirmos de verdade diante do Cristo. Porque senão não vai valer a pena o momento de agora. Então, já que nós estamos aqui, vamos aproveitá-los. Dividindo com vocês uma reflexão íntima que nós começamos dentro do Evangelho e aí nos aprimoramos dentro da narrativa de Divaldo Pereira Franco, de Haroldo Dutra Dias, que tive a oportunidade de logo no início de sua caminhada pelo Nordeste, conhecê-lo nesta casa, onde desafinava nos grupos musicais espíritas, e que debruçamos também junto a dois livros, de Amália Rodrigues, que é justamente Maria Madalena, um livro que infelizmente é demorada a sua edição, mas que daqui a 2 anos voltará a estar em circulação. E nós teremos também Palavras que Despertam e Iluminam, porque aquele que estuda o Evangelho no estado da Paraíba, e seria falta de humildade minha de não me utilizar dos estudos evangélicos e de suas personalidades que ali estão, da nossa querida irmã Giselda. Então, para quem não conhece, é uma das nossas grandes estudiosas e mulher espírita que desde cedo estava na tribuna divulgando o Evangelho. Meus irmãos, minhas irmãs, era uma jovem de 6 anos de idade. Como qualquer jovem, trazia no brilho do olhar as incertezas, mas sabia o que desejava. Um dia, saído de casa a pedido de sua mãe, apenas para comprar o que faltava dentro de casa para uma refeição, ela é tocada por uma fala de um homem que tinha um magnetismo e que dizia: um dia chegará um outro homem e que esse não será qualquer um. Terá pureza em seu coração, terá bondade e libertará as nossas chagas, chagas essas que estão nas nossas almas, as enfermidades que são tão combatidas na carne, mas só Ele terá a capacidade de, com o seu amor e brandura no olhar, nos dizer: tua alma está enferma e eu tenho condições de te oferecer o remédio. Aquela jovem ficou encantada em imaginar aí em meio àquele tumulto, aos infortúnios. Nós estamos falando dos primeiros anos da nossa era datada, como nós a temos hoje. E ela ficava curiosa porque como seria um homem? Porque imaginem só, a época do Cristo, como eram as figuras masculinas precisavam ser, como eram ensinados a ser. Fortes, quase militares da época. Homens mais brutos que tinham que defender os seus pertences, defender a sua família, seus servos, para que ninguém atacasse nem levasse. Se alguém proferisse contra a sua honra, ia lá repudiar, muitas vezes ao duelo, à briga, a mortes. Saía-se de casa como? Pronto para defender-se a qualquer custo. Imagina uma jovem criança de 6 anos ouvindo de que existiria um homem com doçura no olhar que libertariam, que não seria como qualquer um. Esse dia, na época, em sua região de Magdala, aquela que nós conheceríamos depois como a convertida, a grande convertida, ela era chamada apenas de Miriam.
Ela guardou em seu coração e os anos se seguem. Aos 15 anos, encontra aquele que diria que seria o grande amor da vida dela. Amor este que era tudo que ela esperava. O tão sonhado príncipe que dividiria a vida, que constituiria família e que ali seriam eles dois, fortes para o mundo inteiro. Aí a gente pode dizer assim, hoje, nossa, 15 anos, muito jovem, mas precisamos lembrar que, por exemplo, a minha bisavó casava com essa idade, né? À época se casava muito jovem, se encaminhava a moça a essa idade. Só que, infelizmente, a beleza dessa jovem era tão grande, tão encantadora, que era apenas isso que aquele homem, todo vestido de ternura e doçura, queria. E como qualquer mulher que é relegada, jogada, qual era o destino desta mulher? As partes mais sombrias da cidade. Partes sombrias, e agora do que viver? Viver do que lhe trazia bons rendimentos, a sua beleza, a sua sensualidade, a capacidade de oferecer-se e de servir aquele que pagava, e pagava muito bem, por sua beleza e por momentos com ela. Assim, o coração que antes era tomado por um infinito desejo, um infinito sonho de ser feliz, entrega-se às amarguras. As pessoas que com ela conviviam diziam que parecia que ela era tomada de capacidade de atrair entidades funestas, doloridas, que igual com ela, muitas vezes, na noite de seu maior desespero, ela entrava em loucura, fechava a grande casa que atendia e não havia um rei, um príncipe que batesse a porta dela que ela atenderia, porque ela estava entregue à sua dor. E que é coisa mais forte do que a dor que toca no coração da gente? Aquilo que nos faz perder o sono, que nos inquieta, que mostra o tamanho do vazio que nós ainda temos nas nossas almas, revelando o sombrio que tanto Rossandro Klinger tem nos ensinado a enxergar, a acolher e transformar. Só que num desses dias, depois de muita crise, ela sente que as coisas não estão bem dentro dela. Mas ela havia marcado um encontro com um dos seus amantes. E passeando nas liteiras, eu não sei se vocês vão lembrar, naquele momento do Telecurso 2000, vamos lembrar um pouco. As liteiras, você tinha 4 servos, que eram muito fortes, que eram quase uma espécie de um futonzinho, uma grande almofada que estava debaixo de uma tábua e que era totalmente revestido por cortinas, porque eu não preciso ter contato com todo mundo. Como ela estava com o homem afortunado da cidade, era ideal que andasse por ali para ninguém ter certeza de quem era a mulher que estava, porque a beleza dela e a fama dela era extremamente conhecida. Afinal de contas, não é de hoje na nossa sociedade contemporânea que podemos dizer que a fofoca, a maledicência e dar conhecimento de quem são as pessoas que são entregues aos desvios, que as pessoas propagam com facilidade. Naquela época já era assim. Só que de repente, numa parada para que alguns animais passassem, um homem que estava fugindo de ser visto pelas autoridades locais que mantinham a ordem da cidade, vê que é uma liteira. Então, se ele pode pedir uma ajuda financeira. Ele estava desesperado. Ele tinha hanseníase, ele tinha a lepra, ele estava com as chagas, ele tinha muitas feridas no corpo e estava desesperado porque sabia que ali perto estava um homem, aquele que poderia salvar, o tão famoso Messias, aquele tão esperado, e ele estava em busca de sua cura. Mas o problema é que era muito longe e ele precisava tomar uma embarcação e não tinha dinheiro, porque dinheiro era a única coisa que poderia assegurar que ele entraria na embarcação, porque estava doente. Mesmo muito coberto, ele temia ser descoberto, mas se pagasse, ele tinha certeza que atravessaria o rio e encontraria aquele homem na cidade de Cafarnaum. Ele para. Senhora, não sei quem és, mas sei que tens condições de me ajudar. Ajuda-me. Estou à procura de um homem que é santo e tem capacidade de curar as minhas feridas. Dá-me o que podes para contribuir com o meu transporte. Me ajude neste momento. Aquela mulher meio descrente, mas querendo se livrar um pouco daquele,
não vendo nada demais de dar-lhe uma moeda, e que aquela moeda de ouro, era muito dinheiro. Ela recolhe uma moeda e joga a ele. Mas sente-se necessidade de contribuir um pouco mais e joga uma segunda moeda. É um valor alto que naquele momento ela oferece àquele homem. E diz, ela lhe agradece, senhora, muito obrigada, eu não sei como lhe agradecer, porque agora tenho condições de ir atrás da minha cura, tenho condições de encontrar aquele homem que há tanto espero. Naquele momento, a curiosidade bate. Porque ela reconhece na fala desesperada daquele homem de encontrar alguém que estava com a possibilidade de dar uma cura àquele. Será que não daria para ela? E ela diz, como quem não tem muita esperança, se você encontrar este homem, a quem diz ser santo, e este lhe curar, me procures e me digas onde este homem está. Mas é igual aquela coisa de telefone, quando muitas vezes a gente vai numa loja e diz, não, eu estou procurando isso aqui, mas se você me encontrar, você me avisa depois? A gente dá um número de telefone meio descrente depois que vão ligar para a gente. Ela o fez. Mas olha como Deus é maravilhoso e a gente precisa enxergar que isso realmente acontece nas vidas da gente. A gente normalmente coloca esses grandes romances, esses grandes exemplos, como se fosse o programa da fofoca do mundo espiritual. Vamos descobrir como foi a vida de Madalena nesse momento com vocês. E não é. É porque muitas vezes no processo de ler a história do outro, conhecer a história do outro, eu posso adquirir esperança e posso reconhecer os sinais de Deus falando conosco. Então, ela que estava campo fértil, porque quer campo mais fértil do que um coração desesperado? Não tem. Que o coração, quando acha que está muito cheio de si, é igual a terreno com concreto por cima. Não tem semente e naquele momento vai dar condições de florir, de germinar. Ela estava inquieta. E na sua inquietação, ali à noite estava em casa. Não quis receber ninguém. Casas fechadas. Era ordens explícitas. Empregados sem calçados. Não quero barulhos. Quero ficar só no meu canto. Ninguém me importuna. Um príncipe da região o bateu à porta, ela não quis receber. Ele diria que pagaria e daria o que ela quisesse, inclusive um dos castelos dele. Ele disse que não, ela não quer receber ninguém. Assim fala um dos seus fiéis escudeiros e mordomo. Mais à frente, o que mais causaria dor para ela, porque afinal de contas, ela tanto buscava homens santos, mas um representante da igreja, um sacerdote, batia a porta, queria mais uma noite estar com ela. Mas ela deixou ordens explícitas que não queriam receber ninguém. Só que aparece um homem que conseguiu pular um muro, aproxima-se da porta de dar a oferta de entrada e bate. Bate aquela porta desesperadamente dizendo, abra, tem um recado. Senhora, descobri onde é a sua casa. Vim neste momento cumprir com a minha palavra, com a minha dívida com a senhora. Abram a porta, tenho notícias. E naquele momento, imagina os empregados. O empregado, quando o chefe diz, pelo amor de Deus, silêncio, ninguém está fazendo silêncio na porta, você sai desesperado para poder, pelo amor de Deus, suma daqui, meu filho, por favor. Desse jeito foram os empregados desesperados para que este homem ali saísse. Mas ele estava convicto, eu tenho uma missão. Ela me ajudou e, em troca, eu teria que dizer onde estava este homem e dar meu testemunho. Eu estou aqui. Mas ela não está para receber ninguém, não recebeu um príncipe. Vai receber você? Pois diga a ela que eu sou o homem que ela está esperando há muito tempo. Eu tenho um recado do homem que ela espera há mais tempo ainda. Tenho certeza que ela vai me receber. Mas tem uma dúvida no empregado naquele momento. Será que realmente... Mas sabe o que é? É porque quando nós estamos no momento certo do nosso coração para a semeadura, nada atrapalha. Quando chega a nossa hora, nada atrapalha. Porque está traçado, tudo é trabalhado, tudo é extremamente planejado. Nada na nossa vida, no nosso plano reencarnatório, acontece por acaso. O homem bateu a dúvida nele, chamou uma serva que era mais próxima e foram até o quarto.
Só que esqueceram de fechar a porta. E o homem todo afobado sai entrando, correndo atrás. E aí quando ele vai abrir a porta, o servo fiel vai abrindo a porta do quarto da sua senhora, aquele homem como um trator entra: senhora, pelo amor de Deus, se levante. Se levante, senhora, estou aqui. Eu não disse à senhora que eu viria lhe mostrar? E ela fica: quem é este homem que adentra meu quarto? O que é que vocês estão pensando que isso aqui é? Mas ela de repente olha para o homem e reconhece de que realmente eles fizeram esse acordo. Mas ela está tão angustiada que ela quer se livrar dele. Senhora, estou aqui. Encontrei o Rabino. Encontrei o Messias e ele me curou. Ele é sim um homem que fala de amor, de ternura. Ele é a própria lei. Ele é a própria verdade. Se arrume, ele está aqui perto. Podemos ir. Nesse momento, ela bate uma certa vontade e uma desesperança. Porque poucos minutos antes, um sacerdote estava batendo a porta dela para deitar-se com ela. Por que agora ela vai se vestir diante do seu tormento, da sua dor, sair do seu canto para encontrar um outro homem, se mulheres como ela eram apedrejadas às ruas todos os dias? Naquele momento ela lembra que há poucos dias uma serva fiel tinha dito: senhora, há um homem que está aqui na cidade e ele fala de amor, pode lhe fazer muito bem. Por que a senhora não procura? Ou seja, ela percebeu que estava tendo um outro chamado para o mesmo homem. Mas ela está tomada de desesperança e ele levanta as vestes e mostra como as feridas dele estavam secas, como ele não fedia e como ele se sentia revigorado. E é claro, o Espírito de Deus, quando ele está em missão, ele não para até que a missão é concluída. E o intento dele naquela noite era tirar aquela mulher daí e levá-la ao encontro do Cristo. E assim ele faz. Consegue levantá-la à força, convida uma das servas que vista, que lhe dê a roupa necessária para que ela possa se camuflar e, nesse momento, atravessar o rio até Cafarnaum. No meio do caminho, quando ela vai chegando ao seu pequeno transporte para navegar, o seu servo que lhe ajuda, no ato de ajudá-la, lhe faz lembrar da promessa que ela um dia ouviu quando tinha 6 anos. Que um dia ela encontraria este homem e que existiria um homem que mudaria a vida e melhoraria as chagas que curariam as almas doloridas e enfermas. Será que este homem que no fundo eu sempre trouxe no meu coração, hoje eu vou encontrá-lo? No momento, meus irmãos e minhas irmãs, quando a gente melhora um pouco a vibração no momento de dor, a gente entra em sintonia com o auxílio que está ao nosso lado. Ela é tomada naquele momento de esperança. Por que não? Já me frustrei tanto, por que não encontrar este homem? Só que atravessando o rio, ela vai à casa de quem? Simão Pedro, é um pescador. O que uma mulher impura estaria ali? Bate em segurança. E se esse homem realmente for muito santo, será que eu vou conseguir ter coragem de estar com ele? Será que ele vai me receber? O medo da rejeição, porque nós temos naturalmente este medo. Imagina quem carregava em si o rótulo de impura e escória de uma sociedade. Ela adentra. A porta que estava entreaberta, que iluminava um pouco aquela sala. Ao entrar, todos que ali estavam olham com admiração o que ela estava fazendo aqui, mas Jesus sempre estava com todos aqueles que eram perseguidos. E ela olha para o mestre e disse: Rabi. Nesse momento ele olha. Ele vira e olha fixamente ao olhar daquela que ele sabia que era a noite do encontro. Ele sabia que era aquela noite que a mulher enferma com seu coração dolorido estaria ali para um momento que seria de transformação e de mais um resgate de uma ovelha que estava perdida. E qual é a alegria de todos nós ao estarmos diante de alguém que a gente tanto espera?
sermos reconhecidos e este saber que nós existimos. Não é assim? Ele olha para ela e chama: Maria. O Senhor me conhece? Conheço a todos. E todos eu sei o que se passa pelo coração. Eu te esperava. Qual é a alegria e o desespero de alguém tão doce que com o amor olhava, sabia a existência dela, dizia que o esperava e dizia com amor. Imaginem só, você é vista o tempo inteiro como um único objeto de satisfação física. E de repente você tem alguém que olha com um olhar paternal, com um olhar de amor. Quantas vezes, como o irmão da mensagem inicial, todo mundo, eu acho que quem não tinha visto a mensagem, eu também não via, podia ter dito, queria um auxílio material. Ele estava querendo um sorriso. Nossos corações muitas vezes são tão vazios que nós mendigamos situações como essa para nos sentirmos bem. Ela se desespera, mas ao mesmo tempo se enche da alegria, da possibilidade da renovação. E se entrega a ele dizendo: te dou a minha vida. E ele disse que não é hora, Maria. Aceitarei tua vida, mas não é agora. Senhor, e o que eu faço da minha vida? Amas, Maria. Amar a quem, Senhor? Ama teus filhos. Maria disse que apesar de ter tido com muitos homens, nunca engravidou, nunca teve filhos. Então ela não tinha filhos. Como ela poderia amar aos filhos? E naquele momento, olha como é a profundidade. E a gente diz isso, que muitas vezes a gente abre o Evangelho a esmo, abre um livro de minutos de sabedoria, algum livro que traz uma mensagem, e a gente muitas vezes não escuta direito, a gente não lê as entrelinhas. E naquele momento Jesus dizia qual era a missão que um dia ela faria naquela encarnação. Maria, deverás amar aqueles filhos que não têm mãe, aquelas mães que não têm filhos e precisam de outra mãe, aqueles homens que, apesar de homens, são tão crianças e não têm mais suas mães, mas precisam de uma mãe. Gravem isso. Ele, naquele momento, ele deu a mim uma esperança, ele me deu um norte, porque muitas vezes nós nos entregamos aos nossos desvarios por falta de objetivo. Nós vivemos e esquecemos de ter objetivos de vida. Eu tenho, Natália, minha graduação, minha pós-graduação, que a gente coloca data, idade. Não, eu preciso ter uma carreira, comprar uma casa num condomínio fechado com tal idade, encontrar um companheiro, uma companheira de propaganda de margarina, que tudo é perfeito, ter filhos perfeitos. Não é esse o planejamento que a gente precisa fazer. É interior. Preciso me planejar e viver bem dentro do processo da materialidade? Sim, cumprir bem com as minhas funções. Porque o cristão que é cristão, até no horário de trabalho, no bem prestar o serviço, com responsabilidade, com amor, com honestidade, ele está até evangelizando nesse momento como exemplo, que é o que arrasta. O que tirou naquele momento Madalena da cama não foram os gritos, foi a própria viva, o testemunho vivo, o fruto do trabalho de um homem de bem. Ela volta com o coração com o norte, ou seja, é fazer a caridade, é me entregar às outras pessoas. Só que naquele momento que ela está voltando e ela é acompanhada pelo olhar, o que mais me chamou a atenção é que naquele momento Jesus não disse: vai e não peques mais. No primeiro encontro, veja que todas as outras narrativas, quando alguém está enfermo, no primeiro encontro, que normalmente é apenas este, ninguém está dizendo, depois voltou, ia ali, estava com Jesus, continuou caminhando com ele. Normalmente é um encontro, uma cura e sai para testemunhar.
ela volta com o coração renovado porque ele naquele momento já entendia, ela não quer viver aquela vida mais. Ela sente necessidade de vida nova. E quando a gente está muito certo do que quer fazer, a gente segue sem nem olhar para trás. A gente sente no coração uma divisão de águas. Ao passo de que mesmo a gente, olhando para o comportamento de minutos atrás, quando a lucidez chega ao coração, quando somos tocados de uma proposta nova, parece que nós estamos falando de outra pessoa, não é a mais que estava pulsando aqui dentro. Ela volta para casa, espera o dia amanhecer com o coração em júbilo, porque agora ela vai querer seguir o mestre. Mas tudo que ali estava, para ela, era o símbolo de momentos de dor, dos momentos de erro, dos momentos de engano. Jesus pediu a ela, dá tudo que tu tinha. Ele deu alguma diretriz, ele disse, ama aqueles que necessitam de amor. Mas ela não quer aquilo. Ela quer se livrar. Então ela começa a arremessar as coisas que tinham, a dar para os empregados, a dar o próprio cachorro que tinha. Ela não quer nada daquilo. Ela quer apenas seguir aquele homem. Os empregados dizem, tá louca agora. O vilarejo que vivia dos homens que ali estavam, porque a cidade era uma cidade de passagem, é uma cidade que muitos homens que iam fazer negócios ali estavam, era uma cidade que circulava muito dinheiro, era uma cidade que também circulava muito em torno dela, em torno das atividades de sua casa, e agora o eixo econômico do local está mudando. Opa! Mas ela não quer saber. E ela não se contentou com o encontro. Ela queria agora ser mais um, a estar com ele. E resolve procurá-lo. Só que nesse momento ele está na casa de outro Simão. Só que este outro Simão não era aquele outro pescador. Esse vivia dentro da alta sociedade, vivia junto com as economias, se dizia um grande religioso. Se dizia. Jesus, ele soube que estava ali. Jesus era pop, então como ele queria sempre estar cercado de pessoas glamurosas, pessoas que davam o que falar, ele queria convidar para a casa dele. Simão convida. Para o espanto de todos, Jesus aceitou. Porque nós, ainda quando estamos apegados a esse momento, a essa encarnação, materialidade, a gente nunca imagina o que de fato uma ação como essa pode ter como consequência. O Cristo já tinha. É tanto que se nós tivéssemos sempre a dimensão do que a minha ação de pegar, por exemplo, esse copo, tomar água agora, olhar para vocês, o que pode causar em cada um. O ato de repente, Renato é meu amigo de milhões de anos. Tenho muitas das vezes nos encontros da jornada espírita a felicidade de ser recebida com a sua musicalidade, com o seu amor, com o seu carinho. E aí de repente chega, Renato só quer ser. Eu posso brincar com o Renato porque Renato é amigo, né, Renato? Com certeza. Aí eu chego para Renato, Renato só quer ser. Porque canta bem, que toca, eu que aqui, ó, faço nada disso. Ainda tive um dia a ousadia de cantar no movimento espírita. Para a felicidade de todo mundo, deixei disso. Mas, quer dizer, se eu soubesse como é tratá-lo mal, que tipo de consequências daria isso, quanto teria de necessidade de reaver aquele momento, de refazer os laços, de ganhar novamente o respeito dele, de ganhar novamente a confiança dele, de que eu jamais o trataria, destrataria novamente. Se eu tivesse dimensão do quanto isso é trabalhoso, do quanto isso muitas vezes pode levar até muitas encarnações para ser refeito, eu nem chegaria a destratar. Mas o Cristo sabia o que aconteceria naquela noite. 2 novas pessoas seriam tocadas naquele momento. Então o que ele faz? Recebe aquela mulher. Ele vai à casa de Simão. E claro, Maria agora, certa do que queria, não ia medir esforços para estar com Cristo. Ela não tinha mais nada a perder, concordam? Ela já deu tudo que tinha. Ela colocou como objetivo estar ao lado dele. Sabia onde ele estava. E ao encontro. Mesmo sabendo que todos iriam achar ruim a presença dela e que o dono da casa poderia dizer um sinalzinho para um empregado, dizer, tira daqui.
ela entra. Ela entra trazendo só o que lhe traziam lembranças da felicidade. A roupa que guardava no dia em que ela foi se entregar ao homem que um dia ela achou que era seu grande amor, porque era a última peça que ela tinha vestido, que na cabeça dela e no coração dela diziam sinais de pureza. Era para ela um sinal. E um vaso que continha um óleo essencial perfumado, presente de sua mãe, que já havia partido. Era só isso que ela tinha. Para ela era a sua riqueza. Mas ao chegar na casa, Simão olha, a reconhece e faz, problemas, precisamos tirar essa mulher daqui, porque como é que vão achar? Ao mesmo tempo ele fica curioso porque vê que ela é carinhosamente saudada pelo Cristo. Mas faz, mas Cristo não é totalmente santo, tão puro? Jesus não é assim? Como é que está tratando tão bem uma meretriz? Vejam como a gente julga o outro por nós. Porque ele tinha o costume de encontrar na casa dela outros sacerdotes. Então, naquele momento, julgou que ele poderia ser dessa maneira. Ele discretamente faz sinal para um dos seus empregados para retirá-la. Quando ela vê que a possibilidade de ser afastada, se desespera e se joga aos pés dele. Os pés de Jesus estavam extremamente cheios de pó da terra. Mas ela não quer saber, ela se agarra. Mestre, eu novamente te digo, eu te entrego a minha vida. Eu quero vida nova. E no coração que só um pai, que só uma mãe, que só quem ama, que só quem cuida consegue entender, o discurso já não era mais verbal, eram lágrimas. Aquele choro copioso de quem diz, até aqui eu tentei, mas agora eu preciso de ti. E as lágrimas são tão convulsivas como o choro de uma criança, dizendo que precisa do colo, que precisa da orientação, que ela vai naquele momento lavando os pés de Jesus e ela fica tão constrangida que seus cabelos grandes, ela começa a secar, porque ela estava tão sem graça, mas ela não conseguia parar de chorar. E naquele momento, o dono da casa, olhando com estranheza, sem entender o que aquilo de fato dizia, se sentindo inclusive preterido, porque naquele momento Jesus estava dando mais atenção à pecadora do que ele, que era um grande homem da sociedade. Jesus o pergunta, um grande senhor que tinha grandes terras, que tinha grande dinheiro, empresta 2 homens, um pouco de valor, o outro um valor maior ainda. Chega o dia do pagamento para os 2 e nenhum dos 2 tem condições de pagar. Vendo isso e vendo que ele tem condições de perdoar as dívidas, o grande senhor diz que as 2 dívidas estão perdoadas. Aí ele pergunta nesse momento ao seu anfitrião, quem mais vai amar aquele senhor que perdoou as dívidas? E obviamente o homem que era de negócios diz, claro, quem mais devia, mais vai amar. Então, neste momento é o que está acontecendo. A quem mais se entregou ao erro está nesse momento pedindo perdão de suas dívidas. Entenderam que naquele momento Jesus disse que os 2 são pecadores. Os 2 estão errando. Naquele momento, os 2 estão sendo perdoados. O perdoar não é dizer, olha, você tudo que fez até agora, não se preocupe que lei de ação e reação não existe, não é. Mas nós precisamos de algo que levamos muito a aprender, o auto-perdão. Se eu fiz mal a Renato, eu só vou ficar bem se eu chegar, Renato, você me perdoa, naquele dia eu fui tão infeliz. Eu fui tão umbralina naquele momento que eu deixei minha dor, meu desespero gritar no coração e eu lhe destratei sem necessidade, foi por inveja ou pura maledicência minha. Você me perdoa? Entende como o perdão ele é necessário? Mas era simbológico, era simbólico que o Cristo fizesse naquele momento. Os 2 estavam errados. Mas naquele momento ele estava tentando resgatar as 2 almas. Naquele momento, Maria servia de exemplo para
arrastar mais um, do mesmo jeito que aquele outro que nós não sabemos o nome, mas que estavam com suas chagas feridas, foi até a casa dela e foi a cura dele que levou Maria ao encontro de Jesus. Nesse momento era Maria que se tornava exemplo para tentar mais uma cura, mais uma mudança, mais um convite. Naquele momento, Jesus relembra que o anfitrião só queria, na verdade, aparecer e ter seu status com Jesus ali. Porque conforme o costume, a tradição judaica, para receber um convidado em sua casa, você deveria vestir determinada roupa que trazia, sim, a simbologia e as marcas do conhecimento. Mas que deveria lavar os pés e secar os pés do convidado. E naquele momento, Jesus pergunta: Simão, você lavou os meus pés? Você secou os meus pés? Mas esta mulher o fez com suas lágrimas e com seus cabelos. Maria, vai e tem vidas novas. Vai e amas. Porque um dia eu aceitarei, sim, a tua vida. Essa mulher sai agora certa. Sou mais uma do grupo do Cristo. Sou mais uma do grupo de Jesus. Eu caminho agora com eles. Aonde o Cristo estava a pregar, ela estava junto. Ela sofre o delírio no dia em que ele passa por todo o tormento do Calvário, no testemunho de amor, dando amor a quem estava lhe dando ódio. Ela sofre as tormentas e cuida da grande mãe. Triste e desesperada ao ver que fisicamente ele partia naquele momento, nos seus minutos finais, ela chora, dizendo que ali ela já sente saudades de quem lhe ensinou a ser melhor do que era. Ela passa 3 dias de aflição. Onde estaria ele? Será que onde estivesse ainda lembraria daquela pequena mulher tão errada? O que ela poderia fazer para continuar a sua tarefa? A quem ela deveria continuar amando? Com medo de que fizesse alguma coisa com o corpo dele, antes que o dia amanhecesse no 3º dia, ela vai até a gruta para retirar o corpo dele. E para a surpresa, como todos nós sabemos, ele ali não estava, para mostrar que a morte não existe. Todos os que estavam com ela vão, mas ela fica. Ela queria entender, ela queria estar naquele ambiente onde para ela, materialmente, era o último espaço onde ele esteve. E como nós sabemos, foi para ela que ele aparece. Seria por qualquer? Todos os que estavam com ele, todos os 12 foram convites. Ela pediu para estar. Ela escolheu estar. Ela no primeiro momento não reconhece, acha que é apenas um jardineiro. Mas quando vê que de fato era ele, que ele ali estava, qual é o primeiro impulso? Querer abraçar. Não era o momento ainda, Jesus diz. Mas vai, conta a todos, eu estou aqui. E claro, nesse momento, o cristão, aquele que diz seguir o Cristo, é convidado a dar seu testemunho. Porque quem trazia era uma mulher que recém era convertida. No meio dos pescadores, homens que se diziam de bem, junto a Maria, mãe de Jesus. E ela chega: tenho boas novas, o Cristo está entre nós. Ele voltou. Voltou? Assim perguntou Tomé. Voltou mesmo? Voltou, estive com ele. Ah, por que você? Porque para você, entre nós, tinha quem o Cristo tinha delegado a missão de continuar pregando a boa nova, tinha o querido, tinha a própria mãe dele aí. Para você, ele vai aparecer. Traduz-se, para você. Todos nós entendemos, né? O coração dolorido da rejeição entendeu.
Mas como bom pregador que o Cristo era, como nós sabemos, ali ele estava. E ele diz, sim, toca as minhas chagas, aqui estou. Triste aquele que muitas vezes precisa realmente ver para crer. Poucos dias, como nós sabemos, ele passa materialmente, visivelmente entre aqueles. É chegado o dia de ir. E qual a grande surpresa quando Cristo ascende aos céus, depois de última fala para 500 ouvintes, assim narra Divaldo Franco, todos tomam seu rumo. O último que ainda se demora é Simão Pedro. E vendo que estava ficando só, porque cada um quis ir, partir, ela pede para ir com ele. Ele aceitou? Não. Maria, sabe como é? Tu és mulher. Eu ainda sou temeroso na fé. Sabes de tua fama, do teu passado. Pode ser que não seja bem visto a nossa companhia. No momento que o Cristo mais precisava se fazer presente, na postura daqueles que agora deveriam continuar semeando, a primeira coisa que nós temos é uma negação. Só que quando ela imagina, quando ela olha, ela está de novo de frente para o rio, em Cafarnaum, de frente à casa de Simão, o espaço onde pela primeira vez ela encontrava aquele homem. E ela entende que agora a caminhada era dela, que ninguém gostaria de estar com ela, mas o Cristo estava nela. E ela tenta, dentro da cidade, encontrar meios, nesse momento, mais razoáveis de sustentar. Ninguém quer dar emprego àquela mulher. Os homens queriam que ela voltasse para a vida anterior porque sentiam saudade, alegando que lhe restituiriam todos os bens que ela havia dado. E ela é tomada por uma tristeza. Para o erro, há muitas mãos para me sustentar. Para a luta gloriosa, eu não encontro mãos materiais. Ela tenta se refugiar com um pouco de fome, junto às árvores, e de repente, no meio, ela escuta a voz de um homem dizendo: sai daqui! Sai daqui! Temos lepra. Como a doença não era controlada à época de maneira nenhuma, pelo vento, era capaz de se ter a transmissão. No primeiro momento, pela lei de instinto, ela quer sair dali, mas ela depois diz: mas o Cristo sempre veio para os afortunados, e foi justamente um como este que me trouxe a mensagem da salvação e o endereço certo. Ela resolve ficar. Mas o que vocês fazem aqui? Vocês não estão na área sanitária. Ou seja, sabe aquela área bem isolada que ninguém queria, que ninguém passava? Fétida, que normalmente se colocavam os lixos vizinhos, era ali onde eles ficavam. O que vocês querem aqui? Não, e nós estamos esperando o dia amanhecer, porque amanhã todos nós queremos encontrar o Messias, porque há muito tempo estamos procurando pela cura. E ela fica tomada de desespero. Mas vocês não estão sabendo? Todos nós crucificamos ele, e ele já se foi, não está mais entre nós. Imagina a cara de desespero de quem escuta isso, que caminhou muito para tentar encontrá-lo e descobre que chegou minutos atrasados. Ela, com tanta ternura, entendendo a dor deles, disse: mas eu estive com ele. Ele falava de amor. E naquele momento ela esquece sua dor para naquele momento pensar na dor do outro, porque isso ameniza a dor da gente. Isso ameniza o sofrimento da gente. E naquele momento ela se percebeu falando de Jesus e falando de amor. O dia amanheceu e eles passaram a madrugada, porque era seguro para ela, que tinha sido uma mulher da vida, e para eles, que eram os também rejeitados sociais. Quando o dia amanhece, eles correm para o lado, dizendo: precisamos ir antes que os guardas nos peguem, porque eles poderiam ser mortos.
Quando ela percebe que todos estão indo, uma criança com sua pureza sorri e agradece pela noite. Naquele momento ela olha para o lado e está só materialmente e disse: são eles, a minha nova família. Porque eles, igual a mim, são rejeitados. Ninguém nos quer, mas nós nos queremos. E nós temos uma mesma ligação. As nossas dores que estão sendo entregues ao Cristo. E ela segue partindo com eles. Chegam o que causaram espanto quando ela entra nas zonas sanitárias de Nazaré. Bela, sem enfermidade, diante daqueles tão doloridos, tão putrefos, muitas vezes com fortes odores, com dias muitas vezes contados. Mas ela todos os dias, depois de trabalhar, alimentar, cuidar das feridas, depois de amparar, ela tinha o seu horário do final da tarde de falar daquele homem que lhe trouxe a transformação. 10 anos de trabalho, amando aqueles que precisavam ser amados, das crianças que já não tinham mais as mães, das mães que já não tinham mais seus filhos, dos homens que, apesar de serem homens, eram crianças e também precisavam de mãe. Lembra que o Cristo disse logo no início? Ela vivia a mensagem. Ela vivia naquele momento a missão dela. Ela vai banhar-se. E como uma bela pétula de rosa com sua cor rosada, ela encontra uma mancha em seu peito. Achando que era apenas mais um sinal, fruto de suor ou do sol do trabalho, ela pega um espinho que está ao lado e fura. E naquele momento percebe: não sinto nada. Naquele momento, olha o que é um espírito já compreender que muitas vezes nós não nos perdoamos e precisamos fazer com que a nossa chaga moral saia pelas mãos, que a gente sinta ela fisicamente para a gente sentir extraindo ela do nosso espírito. E o que é que ela faz? Senhor, obrigada, porque hoje a minha lepra da alma toca meu corpo e ao vivenciá-la, ela vai sair como um todo. A pregação do final da tarde era diferente. Antigamente a fala, meus irmãos, vocês que têm, foi substituído, nós que temos. 20 anos a doença lhe come o corpo físico, o grande instrumento da queda. E ela sente que é chegados os dias de partir. Ela não vai mais aguentar. A doença já está atingindo níveis muito fortes. Ela não tem mais orelhas, ela não mais enxerga direito. Há várias enfermidades. Mas ela sabe que Maria de Nazaré ainda está viva. E como filha, que naquele momento mais doloroso, ou muitas vezes de maior necessidade de acalento, quer correr para a mãe, ela corre para esta. Porque sabia que ela não seria negada mesmo com as enfermidades. Para a gente ter noção, a cidade que Maria estava era como se ela caminhasse daqui de João Pessoa para Cajazeiras a pé. De carro já acho uma usura, né, amigo? A gente que vive essa realidade, imagina. Mas amor é uma força que não tem nada que pare. Todos disseram a ela, não fazes. Porque pode ser morta no meio do caminho. Como você ficará? Sua saúde não pode resistir. Você pode chegar até lá, mas chegar já para morrer. Não faça isso. Aqui você terá mais um pouco de sobrevida. Mas ela tinha objetivos claros e sinceros. E ela faz a caminhada. Ela chega até a porta da casa, onde sabia onde Maria estava. E a sua pouca visão já não lhe permite distinguir que braços amorosos o acolhem para o seu último momento em pé em vida. 3 noites e 2 dias, ela é velada pelo amor incessante daquela que compreendia que filha voltava para casa, queria estar mais próxima, porque ela se sentia irmã de Jesus e queria estar com a mãe. Ela queria amor de mãe. Amor que transforma, que acolhe, que dá forças. E diante dos últimos delírios, ela sente um leve torpor. E quando menos se espera, ela encontra segurando mãos. Mãos que diziam, Maria, olha no teu entorno. Ela estava de novo
às margens do lago diante de Cafarnaum. Era o Cristo que recebia ela. Quem vai receber a gente quando a gente desencarnar, amigos? Não, é sério, eu estou dividindo as reflexões que eu fiz, né? A gente ri porque eu fico ruim. Será que vai ter faixa de seja bem-vinda no umbral para mim? Espíritas fracassados, Natália Mello, lista número 1. Eu fico com medo dessas coisas. Tenho tentado fazer reforma íntima, mas às vezes a gente acha que tá abafando bem. Aí depois descobre que não, meu irmão, ó aqui. Espírita falida. Que existe isso. Os cristãos que conhecem, que temos tempo para vir aos templos espíritas, às igrejas, outras que também professam a mensagem, e a gente, espírita largatixa, concorda? Oi, e não nos transformamos, não nos edificamos, e não edificamos o verdadeiro reino, que foi o que ela fez. Porque o reino dos céus é o reino de amor que está dentro do coração de cada um de nós. Esse é o verdadeiro reino que o Cristo tinha a edificar. Nós esperamos espaços gloriosos. Ela edificou, ela transformou-se, ela se deu a quem ninguém queria, porque o Cristo estava sempre para quem ninguém queria. E ela foi, ela fez o trabalho dela. E naquele momento, quando ela se vê no ponto de partida da primeira grande transformação, o Cristo disse: hoje eu aceito a tua vida. Hoje estás certas de que tem vida nova e há missões maiores que te aguardam. Eu tentei resgatar isso, eu juro por Deus, porque essa mensagem, essa fala, essa informação que eu vou trazer agora é de Valdo Pereira Franco quem traz. Está no YouTube, quem quiser. Mas eu não consegui trazer mapa astrológico dessa época, porque é bem difícil fazer algumas pesquisas em relação a isso. Não consegui assessoria específica também para isso. Mas, segundo Divaldo, é registrado no estudo da astronomia daquele período que na noite do desencarne dela, uma luz luminosa aparece aos céus como se fosse uma nova estrela. E era nada mais, nada menos do que a luz do próprio Cristo ao lado dela, num novo momento de vida. Meus irmãos, minhas irmãs, o dia de hoje é convite. Se alguém que aqui está não tem nenhum tormento que lhe bagunce os sentimentos, que lhe bagunce a alma, que lhe deixe ele preocupado ou preocupada, parabéns, me ensine. Feliz aquele ou aquela que convive contigo. Mas, para os outros que comigo ainda estão no processo da conversão, da mudança, porque quem já está com Cristo não se abala nem na hora que é rejeitado. Pelo contrário, toma novo rumo e vai diante da missão que sabe que tem. Porque muitos dos momentos mais sérios da vida da gente são realmente solitários. É só você e o Cristo. Nós já sabemos os momentos certos de encontrá-lo. Todas as vezes que fizerdes a um dos pequeninos, é a mim que o fazeis. Todas as vezes que mais de uma pessoa estiverem reunidos em meu nome, eu estarei presente. Como a gente nunca está só. Você pode achar que está só. Mas nós sempre estamos acompanhados. Sejam de pessoas que naquele momento estejam pensando igual a nós, para intentos não tão felizes, ou muitas vezes nosso guia espiritual, ou um parente que nos antecedeu, dizendo: Natália, pelo amor de Deus, calma. Seja uma pessoa mais paciente, não briga não. Tá do lado da gente, vamos orar, vai. Ora que tu melhora, escuta uma música espírita que tu melhora. A arte é tão necessária para nós, porque a gente ainda não consegue se equilibrar com uma prece. A gente ainda não consegue totalmente sintonizar o Cristo. E aí a música nos invade, porque ela nos toma o pensamento, nos toma o ritmo do corpo, nos toma o pensamento porque queremos cantar junto com a lenta, e aí entoamos vibrações que nos fazem sintonizar com a espiritualidade superior. Hoje é dia de convite. Igual a nossa irmã que é testemunho da mudança e da cura, isso só vem através da caridade.
Se a lágrima vem, deixa ver. A gente às vezes precisa secar o coração mesmo, esvaziar. Seja alguns como aqui já estão, eu confesso que me toca muito a passagem dela. Ou seja, na intimidade do repouso do lar, ou ao lado da pessoa que a gente ama e a gente divide a vida. Que às vezes a gente está num turbilhão tão grande que a gente às vezes precisa parar, dar a mão e dizer: vamos fazer diferente? Deu. A gente já errou muito. A gente já se ofendeu muito. A gente pode fazer isso com a nossa família, com os nossos filhos, com aquele ente que a gente não está bem. Porque é abrir para um novo convite, para um novo momento. Que o Cristo nos abençoe e que sejam os pés dele que as nossas lágrimas possam molhar. Mas que nesse momento a gente, ao se entregar, a gente sinta a real companhia dele o tempo inteiro dizendo: vem comigo, porque mesmo que eu te leves aonde tu não queiras ir, eu estarei contigo. E quando tu te sentes comigo, és mais forte. E é verdadeiro. O Cristo se manifesta ao nosso lado através daquele abraço amigo que nos chega daquelas vezes a pessoa mais desconhecida, mas está com tanta vontade naquele momento de nos cercar de carinho que o Cristo naquele momento se faz. Também se faz na mão daquele que necessita de auxílio, que bate a nossa porta no dia que a gente menos tem condições a se oferecer. E não estou para ninguém hoje. É o Cristo batendo na porta, te convidando a um momento diferente de vibração para você sair de onde está, da zona de sofrimento e voltar aos braços dele. Que a paz do Cristo nos envolva, que nova vida tenhamos e que nós, ao sairmos daqui hoje, possamos nos sentir na condição diferente, como aquele que vai voltar para casa dizendo: hoje o Cristo fez morada na minha casa, no meu coração, ele hoje adentra, vamos comigo, porque hoje me sinto novamente curado e perdoado, e o meu exemplo vai poder te mostrar que é possível ser diferente. Que Deus nos abençoe, abençoe a jornada da mulher espírita, abençoe este trabalho que tem levado mensagens consoladoras e oportunidades de redenção e de crescimento a quem aqui colabora. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Abençoe esta casa.